Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Shalom, a paz seja convosco. Minha gente, então, gente, domingo passou, né, com a palavra abençoada, né? É um dia especial, dia de domingo. Foi um dia especial porque fala do bom pastor, né? E falamos sobre este tema na outra leitura, né? Na leitura de domingo. E também é um dia especial, foi um dia especial por ter sido o Dia das Mães, né? E assim como o bom pastor, também uma mãe, né? É uma boa pastora, né? Para os seus filhos. É interessante isso, né, minha gente? Nos faz lembrar de Maria, com certeza, né? Maria foi quem conviveu com Jesus Cristo, né, minha gente? Deus Pai viu graça, né? Então, com certeza nós devemos ter este respeito, né? Você que não é católico, né? Você que não crê na intercessão desta Virgem Mãe, né? Estamos aí para explicar, para abrir a mente daqueles que não compreendem isso, né? Uma das missões que eu tenho aqui é esta, né? Com certeza. E o que seria de nós se não fosse uma mãe, né? Com certeza que boa parte de mim foi herança de minha mãe, né? E por causa dela, muito de mim, né? É por causa dela, com certeza, né? Eu creio que todos sejamos assim também. Então, a importância de Maria, minha gente, quem não compreende a importância de Maria na vida de Jesus Cristo, né? E como não só como mãe, né, mas como ser humano, né? Como serva, como fiel, como obediente, né? Como foi obediente ao Senhor nosso Deus, né? Aceitando este sacrifício, né? Ver o seu filho passar por aquele sofrimento devastador, né? Porque ela poderia saber do propósito de Deus como sendo, de Jesus Cristo como sendo o Verbo encarnado, né? Grande missão, né? Maria, José, né? Santa Virgem Mãe, São José, que seria, né, de nós sem esses dois personagens bíblicos, né, que são reais, que foram reais. Enfim, vamos para a palavra do dia de hoje, tá? Pega lá a sua Bíblia, tá? Que eu vou fechar a porta aqui na hora que eu voltar. Você tem que estar com a sua Bíblia pronta pra gente começar a nossa leitura, gente. Então, minha gente, nós vamos continuar, né? Lembra que eu falei pra vocês que a leitura de domingo geralmente é uma leitura especial, né? Então nós vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos seguir na sequência anterior, né? Lembra que nós paramos lá? Eu vou situar você que segue a liturgia diária, né? E eu sigo a liturgia diária. Você não precisa seguir, você não precisa ter o livro da liturgia diária. Eu sigo aqui, mas o que eu explico aqui é a Bíblia, né, gente? É o Evangelho explicado, né? Mastigado para que você possa ter este conhecimento, né, a seu favor. Então eu imploro ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso e que vive no reino dos céus, e sempre o Espírito Santo de Deus estará aqui para nos guiar, né, para nos orientar, e sempre vai tocar os nossos corações, independente, né, de como estamos levando a nossa vida. Ele sempre vai tocar, porque Deus Pai sempre toca, né, para que aquele filho ele possa, né, voltar para o bom pastoreio, né, para ser orientado pelo bom pastor, que são os padres, que são pessoas que têm este compromisso, que têm essa responsabilidade imensa, né. Então, minha gente, vamos para a leitura. Você vai pegar a sua Bíblia, que eu creio que você já pegou, e vamos para a leitura, sem mais delongas. Não lembro se eu fiz sinal da cruz, gente, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca é demais, a Trindade sempre será conosco. Que essa leitura seja abençoada, que entre no fundo da sua alma, do seu coração, que ela definitivamente, e além de entrar na sua alma e no seu coração, que ela dê bons frutos, né? Que ela seja algo transformador, como eu sempre digo para vocês, aqui eu falo da palavra, não é especificamente para alguém. Gente, eu tenho uma vivência muito grande, né, nessa vida aí de buscas, né, eu sou uma pessoa que buscou sempre, vai buscar sempre, porque isso é o que me sustenta, é o que me enche, é o que me dá alegria. E como eu falei para vocês, a gente, todo aquele que tem o seu testemunho, né, sempre vai poder testemunhar da sua vida, né, do seu propósito, né, da sua missão,
Isso só se diz respeito àquele que tem o seu testemunho, né? E o Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que deseja, né, que esse testemunho chegue até a sua pessoa, que você que me assiste, né, peça, né, peça, porque isso vai acontecer com você, né, vai acontecer com certeza, né, aquele que deseja amar a Jesus, amar o seu evangelho, andar no seu caminho estreito, né, que ele deseja ser comandado pelo plano que Deus tem, que é perfeito, né? Ele vai compreender as palavras, né? Então vamos para a leitura hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos, você vai pegar o capítulo 11, tá? Do versículo 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou alguma coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Olha como Pedro é teimoso, gente. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estavam aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Vamos lá então para a segunda parte desta didática dinâmica que temos aqui, né? Nossa dinâmica de leitura. Lá no capítulo 11, gente, do 1 ao 18, primeiro nós vamos procurar aqui que eu estou em João, mas é em Atos, tá, gente? João é a segunda leitura. Então, gente, vamos lá. Então, minha gente, vamos lá. Você vai pegar a sua Bíblia para acompanhar, tá, gente? Vamos aprender mais um pouco. Olha lá quem tá lá. Psst. Ei, ou atrapalhando minha atenção. Vem cá, pipoca. Vamos lá, gente. Sem brincadeira agora. Mas é bem essas coisinhas atrapalhando nossa atenção, né? Vamos lá, gente. Do 1 ao 3, tá? Lá no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, tá? As notícias de que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus se espalharam rapidamente, porque isso era muito controverso. Por quê, gente? Lembra que falamos ontem?
Porque os judeus se sentiam os escolhidos, minha gente, o povo eleito, o diferenciado, o melhor, tá? Então, porém, eles não receberam a palavra, eles não aceitaram Jesus Cristo, né? Aí o que acontece? Eu já falei para vocês, Deus ele nunca desiste de nada. Ele sempre promete e cumpre. O que ele tem para sua vida, ele nunca vai mudar, né? É o propósito da sua vida. Ele pode mudar por conta das escolhas, né? Deus tem propósito na sua vida, mas as escolhas alheias ou a sua modifica. Então ele reajusta o GPS de novo, minha gente, tá? E recomeça. Por isso que a nossa vida ela tem repetições, né? Tem coisas que acontecem repetidas. E isso aí são coisas que você precisa estar atento, vigilante, tá? Porque é algo para você aprender, né? Então, o que aconteceu? Os judeus que eram da circuncisão achavam que Pedro tinha comprometido as leis de Deus, né? Porque naquela época, gente, os judeus, eles eram extremamente fervorosos, fiéis, né? E eles realmente acreditavam que viria um Messias assim, diferenciado, né? Não Jesus Cristo da forma que veio, né? Mas todas as promessas, né, foram claras, né? E deixaram isso bem claro. Então, gente, essa questão foi uma fonte recorrente de conflito, né, na igreja primitiva. Porém, informado como estava pela visão que Deus lhe dera, o apóstolo corrigiu aqueles que argumentavam contra a inclusão de gentios não circuncidados. Né? Vamos entender esta circuncisão aqui. Lá depois, no capítulo 11, que estamos no versículo 14 ao 17, o paralelo entre aquilo que aconteceu em Pentecoste, né, e na casa de Cornélio provou que Deus estava concedendo os mesmos dons sobre cristãos judeus e cristãos gentios. À luz disso, Pedro pergunta de forma acertada: quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Se calaram, lá no versículo 18, nós vamos até o 18, indica cautela inicial, né? Esses cristãos judeus precisavam processar a mesma revelação repugnante, né, que tinha vindo a Pedro em Jope e depois em Cesareia. Finalmente, porém, eles glorificaram a Deus por aquilo que ele havia feito. Então, gente, é assim, para finalizar aqui, a missão cristã continuou se expandindo depois, ainda mais, né, para as regiões bem distantes da Judéia, como Fenícia, Chipre e Antioquia, tá? E uma coisa interessante aqui, gente, cristianos, né? Pronúncia grega, cristianos, né? Cristianos. E a tradução é cristão, né? E do substantivo grego Christos, Cristo ou Messias, procede a palavra cristianos, que significa pertencente a Cristo. O termo que ocorre apenas em 3 lugares no Novo Testamento, né? Em Atos, do capítulo 11, no capítulo 11, o versículo 16, explica que em Antioquia é que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A fome mencionada nos versículos seguintes ocorreu em 46 depois de Cristo e indica que o uso da palavra entrou para o vocabulário sagrado por volta desta época, visto que esta nova palavra para os seguidores de Cristo foi cunhada em Antioquia e não em Israel. Pega essa visão, hein? Tá? Ela pode indicar que o movimento cristão estava sendo reconhecido entre os gentios como algo distinto do judaísmo e não apenas outra seita judaica. Em Atos, mais adiante, né, vamos chegar lá no capítulo 26, no versículo 28, Agripa, né, se referiu à tentativa de Paulo de persuadir o rei a se tornar um cristão. Uma tentativa que Paulo admitiu não somente para Agripa, mas para todos que estavam ouvindo suas palavras de testemunho, né? Pedro usou o termo em uma referência a sofrer como um cristão, né? Sofrer como Cristo sofreu. Então, minha gente, aqui terminamos as explicações. Vamos para o evangelho do dia.
Perdão, para finalizar aqui, para você gravar na sua mente, tá? De fato, os principais pontos aqui que nós falamos, né? Primeiro, a reação à visita de Pedro, né? Primeira coisa que aconteceu, gente, a casa de Cornélio era um gentil, né? E comer carne, né? Ia contra a lei. Comer as coisas que um gentil, ou ficar perto de um gentil, ou conviver, falar, né? Porque o povo judeu, ele era um povo escolhido. Então, quem não era um povo escolhido tinha um preconceito, né? Existia esse preconceito. Então, foi uma afronta para os judeus Pedro ter entrado na casa de Cornélio, né? Esse gentil, e comido com ele, né? Porque isso ia contra a lei, né? A primeira lei mosaica, né? Então, a lei judaica, né? De Moisés, né? Os judeus, eles seguiam essa lei. Então, era uma afronta, eles ficavam profundamente perturbados, eles não entenderam nada, né? Certamente, com certeza, isso daqui é compreensível, né? Para eles, essa ação era uma violação da lei judaica que proibia a mistura de judeus com gentios. Explicação de Pedro, né? Pedro, em defesa, ele relata o seu testemunho novamente sobre Jesus Cristo, explica o termo, né, que Deus usou, né? Que quem abençoa, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. E para Pedro, apesar de tudo já ter acontecido, né, ainda existia isso no coração, porque é o que a gente fala, né, nasceu assim, cresceu assim, né, e aí vem outra lei nova que não estava, eles não esperavam por isso, né, mudar totalmente, né, a lei. Eles acreditavam que a lei continuaria a mesma, então era muito difícil para eles aceitarem, compreenderem isso daí, né? Então, não ser só o povo judeu, mas outro povo, né? Não ser só, isso daí é pra gente refletir também, né, gente? Não ser só a sua religião, mas tem outras religiões, né? Que tem sim fiéis, né? Que seguem sim com certeza e são, porém, tem a sua crença, e eu aqui falo do catolicismo, né, minha gente? Eu creio que foi sim a igreja que Jesus deixou, né? Mas como falamos anteriormente, a igreja é perfeita. O que estraga são o egoísmo, né, do próprio seguidor de Jesus Cristo, porque ele às vezes não tem o conhecimento, tá, gente? O conhecimento é necessário para todos, né? Por isso que a gente traz aqui a palavra do nosso Senhor, para que as pessoas possam compreender as coisas melhor. Então, gente, Pedro, em defesa, relata a sua experiência, né? Ele que inclui a visão que teve em Jope, onde um lençol com vários animais é-lhe mostrado com a voz a dizer para que ele comesse, né, essas carnes aí, né? E ele ficou perplexo, né, minha gente? Porque para ele disse que não queria, né? Mas daí veio a ordem, né? E ele, como obediente, né? Apesar de ter tentado dar uma negociada ali, né? Ele obedeceu. Melhor um filho que obedece do que não obedece, né, gente? Então, depois, aceitação e louvor. Como naquela época existia o respeito, né, aos apóstolos, aos representantes, né, de Deus, de Nosso Senhor, né, aqueles que foram comissionados por Nosso Senhor Deus, né, que comissionou Jesus, e nada vem que não seja do Pai, que isso fique claro, né, a aceitação e louvor. Como naquela época existia esse respeito, então eles respeitavam aqueles que eram a comissão escolhida por Deus, né? E aqueles que estavam pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja primitiva, né? E a comunidade de Jerusalém, depois de ouvir a explicação de Pedro e reconhecer a intervenção divina, aceitou a salvação dos gentios, né? Eles aceitaram eles louvam a Deus por estender a sua graça a todos os povos, mostrando que a lei judaica, embora importante, não era um obstáculo à salvação para aqueles que não a praticavam. Não era somente para eles, mas a salvação era para todos. Aqui é claro, né? É muito claro, o evangelho é para todos. Todos estão inclusos, tá? Todos. Tá, minha gente? Significado teológico, tá, gente? Outro que é importante você gravar na sua mente.
Este episódio é fundamental na história da igreja, pois demonstra a abertura da mensagem cristã a todos os povos e a rejeição da exclusividade judaica no contexto da salvação. Ele sinaliza a expansão do reino de Deus, além dos judeus, abrindo as portas para uma igreja universal. Então aqui ficou claro, né, que é importante que todos tenham conhecimento da palavra de Deus para sua salvação, que é intransferível, é única, é individual, tá? Então, e também temos a liberdade entre escolher ou não a nossa salvação, né, minha gente? E você pare de pensar no Apocalipse, se você vai ser levado ou não, você tem que pensar em se converter, né? Como a nossa Virgem Santa se mostra a todos os povos, né? Falando, exortando, pedindo, né? Só falta implorar, né, minha gente? Implorar, falta ajoelhar, porque ela já também mostrou seus poderes, né? E sempre através dos humildes, né? E pedindo, né? Se arrependam, né? Orem, peçam, né? Para que o povo se arrependa para a salvação. Então você não tem que ficar pensando uma coisa que vai acontecer ainda, né? Na revelação, no Apocalipse, se você não pensa no hoje, no momento de hoje, quando a gente fala daquele exame de consciência, né? Da sua reforma interior, né? Da sua reforma interior. Eu sou assim, eu sou teimoso, então eu vou melhorar a minha teimosia. Eu sou impaciente, vou melhorar a minha impaciência. Eu sou mal-humorado, vou melhorar isso daí, né? Você sempre pode ser. Você tem que dar o seu melhor. Sempre, tá, gente? Vamos para o Evangelho. Evangelho, minha gente. O Evangelho. Você vai pegar a sua Bíblia em João. Vamos continuar, né? João, capítulo 10, do versículo do 1 ao 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Você vai ver isso em João, capítulo 10, no versículo 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Olha essas palavras, minha gente, tá? Você não pense que Jesus passava a mão na cabeça. Ele era honesto, transparente, correto, convicto, né? Então você reflita, porque você pode ter uma ideia errada de que era Jesus Cristo, tá? Você pode ter uma ideia errada, assim como ele era o amor e também era um fogo consumidor, minha gente, tá? E isso vai ser assim, por isso que ele traz a importância da salvação. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola para eles mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, tá? Não é passagem, né? Pastagem.
O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Você sabe quem é um ladrão, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Vamos agora para as explicações extras. Vamos lá então, gente. Pega a sua Bíblia lá. O aprisco das ovelhas poderia, no versículo 1, tá, gente? No capítulo 10, em João, versículo 1. O aprisco das ovelhas poderia ser um pátio, o lugar, né, onde as ovelhas ficavam. Poderiam ser um pátio, perto de uma casa, cercado por um muro de pedras, onde várias famílias guardavam suas ovelhas. Então existiam muitos pastores naquela época, minha gente. A porta seria guardada por um porteiro contratado, né? Você vai ver isso em seguida, lá no 3, tá? Versículo 3. A porta seria guardada por um porteiro contratado. Segura. Ladrão pode focalizar a natureza dissimulada de entrada neste lugar, no aprisco, né? Onde falamos que pode ser um lugar cercado por um muro de pedras, né? Onde as famílias guardavam as suas ovelhas. E salteador, a violência. Você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao 36. Se você quiser pausar, ir lá, conferir e ainda ter mais conhecimento, tá, gente? Conhecimento nunca é demais. Nunca. Se tem uma coisa que você só vai levar desta vida é o conhecimento, tá, gente? E a vivência que você teve. O resto você não leva nada. No versículo 2, o pastor era o cuidador autorizado do rebanho, tá? No versículo 3 ao 4, sobre o porteiro. Prestem atenção nesta explicação, tá? O pastor, a referência ao pastor, chamando as suas ovelhas de próprias, né? As suas próprias ovelhas pelo nome. Eu tive que pausar o vídeo, tá? Porque estava já no 5. Então, a referência ao pastor chamando as suas ovelhas, chamando as suas próprias ovelhas pelo nome e levando-as para fora, pode aludir às passagens, né? Como Números, no capítulo 27, do versículo 16 ao 18. Você pode ir lá e conferir. Possivelmente um texto messiânico, né? Ou em Ezequiel, do capítulo 34, versículo 13, tá? Você pode pausar o vídeo e ver. Às vezes, o êxodo de Israel do Egito é retratado como um rebanho seguindo seu pastor. A literatura profética do Antigo Testamento previu uma libertação semelhante para o povo de Deus no final dos tempos. Você vai ver em Malaquias, no capítulo 2, versículo 12 ao 13, se você quiser conferir. Lá depois, no 10, do versículo 6, né, nós temos uma nota, podemos ver aqui qual é a nota. Vou ver um minuto. Então, a nota, para não sair do contexto, eu preciso falar porque alguma coisa tem a ver com o texto, tá? Aqui a nota é a seguinte: ver a nota em parábola, sobre a parábola, do versículo 16, em João também, no versículo 20, no capítulo 16, versículo 21, tá? A ilustração de uma mulher dando à luz identifica-se com a experiência humana. Embora as dores que precedem o parto sejam intensas, toda angústia é esquecida assim que nasce a nova criança. Em outra parte, Jesus falou do fim dos tempos como o início das dores e tempos de grande tribulação. Você vai ver em Mateus, no capítulo 24, como eu falei para vocês, muitas ligações, né? Se eu for falar aqui, a gente vai ficar infinitamente falando aqui. Então, você vai ver em Mateus, capítulo 24, versículo 8, tá? E também 21 e 29 nos versículos, tá, gente? Vamos continuar. Então, lá no versículo do 7 ao 9, antes da gente finalizar aqui até o 10, né?
A referência de Jesus sobre a si mesmo como a porta pode se referir ao contexto messiânico, né? De Salmos. Você vai lá em Salmos, no capítulo 118, versículo 20, tá? No versículo 8, todos quantos vieram antes de mim, pode ser uma alusão aos pretendentes messiânicos que prometiam liberdade a seus seguidores, mas em vez disso, os conduziam ao conflito armado e ruína. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 36 ou 37, e do 21, capítulo 21, no versículo 38. A referência a ladrões e salteadores faz lembrar a menção aos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos, o egoísmo. Minha gente, egoísmo, orgulho, vaidade, você sabe características de quem elas são, né? Então você fique vigilante, tá? Quando você perceber em pessoas estas questões, né? Pouca escuta, né? Muito pouca escuta, muita vaidade, muito orgulho, você fica ligado, tá? Observa, vivente, cristão. Então, gente, a referência a ladrões e salteadores faz lembrar a menção aos pastores de Israel, que cuidam só de si mesmo e não do rebanho, tá? Você vai ver em Ezequiel, lá no Ezequiel, quem que é Ezequiel? Um dos profetas maiores, tá? No capítulo 34, versículo do 2 ao 4, tá? Depois, no versículo 9 do capítulo 10 de Atos, Jesus é a porta para a salvação. Em outros lugares no Novo Testamento, fala de entrada, né, no reino de Deus, como se fosse através de uma porta. Você vai ver em Mateus, capítulo 7, do versículo do 7 ao 13, tá, gente? Depois você vai ver em Atos também, no capítulo 14. Entrará e sairá. Reflete a terminologia. Aqui, gente, algumas palavras podem mudar, mas a mensagem é a mesma, tá? A mensagem é a mesma, tá? Não tem o que modificar em nada, tá? A mensagem é a mesma. E o que importa é a mensagem. As traduções das Bíblias, né? Elas modificam, mas elas não modificam a sua mensagem, tá? E a Bíblia Católica, ela tem 7 livros, que são os apócrifos, que são a mais, mas o Novo Testamento vale para todos, tá, minha gente? Nunca esqueçam disso, tá? Se eu falar alguma bobagem, pode me criticar aqui, mas essa não é uma verdade, tá, minha gente? Tá? Então, assim, ó, entrará e sairá reflete a terminologia pactual, né? Especialmente das bênçãos pela obediência. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6, tá? E depois em Salmos, capítulo 121, versículo 8. Gente, no Antigo Testamento, são só assim, ó, a gente fala Novo Testamento, confere no Velho Testamento. Por quê? Porque ele promete e cumpre, né? Então, por que você quer milagres, né? Mais milagres de prova de Deus, que Deus existe, não precisa, tá tudo aqui. Agora, Deus é o Deus do milagre. Quando você pedir algo a você que seja de Deus, que seja para o bem de todos, é lógico que Deus vai te dar se você crer, né? Porque muita gente que diz que crê, mas não crê. Então, faz lembrar também a descrição por Moisés de Josué, que introduziu Israel na terra prometida, tá? Achará pastagem, tá? Descreve a segurança da provisão de Deus. Então, minha gente, é claro que você vai ter a promessa de Deus essa no versículo 10, né? No capítulo 10 e no versículo 10 está o fechamento com chave de ouro. A promessa de Jesus de vida abundante aqui e agora nos traz à memória passagens proféticas do Antigo Testamento, né? Como em Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 12 ao 15. Tá? E depois também tem outras aqui passagens. E Jesus é o bom pastor, tá, gente? Deus, como o verdadeiro pastor, é contrastado com pastores infiéis que o Senhor haverá de julgar, tá? Davi também foi descrito como um bom pastor, como Moisés o foi. A referência ao bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas traz a lembrança ao jovem Davi. Então, minha gente, esse daqui já é o versículo 11. Então, assim, ó, o que ficou claro aqui? O que ele está dizendo? Antes de Jesus chegar, haverão, naquela época também, né? Naquela época, antes de Jesus
nascer de Maria, das promessas de Deus, também haviam conflitos, como nós tínhamos falado anteriormente, né? E a cabeça das pessoas naquela época muito fechadas por causa da religião, né? Da lei de Moisés, eles acreditavam em coisas, né? Baseados conforme a religião pregava. Então, para eles era muito difícil aceitar que Jesus viria de um lugar onde não vinha nada que prestasse, como foi falado também antes, né? E Jesus, ele não veio como um sacerdote, né? Porque teve sacerdotes, gente, profetas, né? Sacerdotes, que eles vêm de uma linhagem, eles nasceram ali dentro da igreja, dentro do templo, que não tinha igreja na época, era templo. Então eles cuidavam do templo, eles se revezavam, eles tinham que ser puros, eles não podiam comer carne, não poderiam fazer nada no dia de Shabá. Eles eram extremamente obedientes, extremamente rigorosos, né? Porque eles defendiam, né, Deus deles, né? As leis, né? O Deus deles que eles tinham era aquele Deus de Moisés, de gente, né? Então, as leis eram aquelas leis de Moisés. Então, era gravíssimo qualquer falta, né? Tanto que naquela época era apedrejamento, era tudo ali, né? E o povo aceitava, uma loucura, minha gente. Então, você tem que ficar claro isso, que quando veio Jesus, foi difícil, e Jesus também está nos avisando, né? Que antes dele virão pastores, mas que não serão os pastores até ele, de fato, né? E aquelas ovelhas que são fiéis reconhecerão os maus pastores. Minha gente do céu, olha que palavra forte. Preste atenção, tá? No seu pastor da sua igreja. Você reconhece a voz do bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor, o seu fiel reconhece aquele que crê, aquele que é fidedigno, que é leal, que obedece ao Senhor nosso Deus, né? Ele vai reconhecer a voz, ele vai reconhecer pelas ações, ele vai reconhecer pelo amor, pelas atitudes, pela escuta ativa, pelo interesse, pela não desistência, pela persistência. Por quê? Porque os apóstolos mostraram isso, Jesus mostrou isso. Ele não desiste, nunca, né? Daquela ovelha desgarrada, da perdida, né? Vai ser uma alegria para ele pegar aquela ovelha e trazer, porque aqueles que estão junto, porque essa é a igreja perfeita, minha gente, né? A comunidade unida, né? Porque já reconhece Jesus, porque conhece Jesus, é a imitação de Jesus. Então, nunca vai julgar aquela ovelha que todo mundo acha que é péssima, que é ruim, que vai estragar o rebanho, né? Pelo contrário, né? Se aquela ovelha for convertida, todos os outros já encaminhados, as ovelhas que já estão no caminho, vão se alegrar com ele, né? Mas para isso, né, você precisa compreender que não bastou só Jesus. Ele precisou dos apóstolos, dos discípulos, dos fiéis, assim como o seu bom pastor na sua igreja. Precisa de discípulos, de pessoas fiéis que compreendam a palavra de Deus, para que a igreja seja o que Jesus sempre desejou, a paz, não a desarmonia, para que seja aceito os novos, né? Porque como eu já disse antes, ninguém vai para a igreja, gente, feliz, a não ser os fiéis que já estão no caminho, não é? Isso é tão lógico, gente, né? Por isso que eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito lógica. Se não tiver uma lógica, para mim não tem fundamento. E a fé, ela é uma fé lógica e lógica, né? Ela é uma fé que você crê, mas não vê, mas você tem certeza, porque Jesus, ele promete e cumpre, Deus, né? Então, minha gente, essa parte aqui está muito clara. Se na sua igreja chegam pessoas, né, que você considera indignas, né, de estarem ali, que você julga que poderão que poderá destoar, né, ali com todos os que estão acima, não seja um fariseu vestido de bondade, com um sorriso de falsidade, né? Seja verdadeiro, transparente, honesto, porque o seu coração
Deus vê, não tem como você esconder. Você que é fiel, você sabe disso. Então, a gente é fadado ao erro. Isso é certo. Ninguém é perfeito. Eu também não, você também não. E Jesus Cristo sabe disso. Agora, ele sabe da sua vontade, do seu coração, da sua bondade. Ele usa os seus filhos, aqueles que são dispostos, assim como a Virgem Maria. Eis-me aqui, Senhor, eu sou sua serva. Ela foi obediente. Ele fez o plano perfeito, né? Imagina ela agora, se não estará reinando na glória de Deus Pai. Então, se você quiser a sua salvação, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, minha gente, né? Você tem que se arrepender de julgar o seu irmão, aquele que chega lá no desespero, esperando uma palavra de consolo. E você está lá com aquela cara metida, né, que sabe tudo. Pelo amor de Deus, minha gente, eu estou falando, tá? Não estou falando da minha igreja, da minha comunidade, estou falando de todas, tá? Que isso fique, meu telefone, meu microfone vai acabar a bateria, minha gente, tá? Então isso daqui tá claro. Jesus utiliza a metáfora do bom pastor e da porta para ilustrar a sua relação com as ovelhas, os seus seguidores, e o seu papel como salvador. O texto enfatiza que Jesus é a porta de entrada, minha gente, tá? O restante aqui é tudo ladrão. Quem chegar antes, quem ficar falando coisa que você sabe que o evangelho de Cristo, ele é desconfortável. Você não pensa que para mim aqui é confortável falar essas coisas aqui, que eu sei que eu vou ser julgada, né? Mas paciência, minha gente, né? Eu falei para vocês já, o que é para mim aqui falar sentada na frente do computador, no conforto, aqui no ventilador, quando tá muito calor, aqui com ar-condicionado. Aí vocês imaginem os apóstolos, minha gente, né? Degolado, apedrejado, de cruz virada para baixo, indignos, se sentindo indignos, né? Quem somos nós para duvidar da bondade e do poder de Deus? Tenhamos respeito, obediência, temor, né? Oremos para que possamos ter sabedoria, inteligência, que possamos ver, que possamos saber da palavra, ter vontade, não ter preguiça, né? Principalmente, Jesus, é só através de Jesus que você vai ser salvo, porque você precisa entender que você tem que ser uma imitação de Jesus Cristo, tá? Você tem que entender isso. Você tem que ser humilde. Ele foi o servo perfeito. Você nunca vai ser idêntico a ele, porque ele foi um santo. Mas agora, você pode sim ser, tá? O máximo que você fizer, porque ele mesmo disse que muitos fariam mais coisas que ele, né? E se poderiam ser melhores. Eu não acho que eu vou ser, mas assim, eu dou o meu melhor. O que eu posso, e às vezes porque o Espírito Santo ele te dá essa garra para você continuar, né? Uma força extra além, né? Mas você precisa desejar e fazer acontecer, orar e ter ação, né? Espero que tenha ficado claro isso daqui, tá? E outra, o bom pastor, aquele que te orienta, pelo amor de Deus, minha gente, ajuda ele também, né? Você precisa ajudar. Só para finalizar, sem áudio, tá? Senão Jesus Cristo não teria... Ele vinha sozinho, minha gente. Mas ele é tão bondoso que ele deu os apóstolos para que a gente se identificasse, né? E que entendesse que nós temos chance, né? Então, procure ajudar, sempre. E você que já está ajudando, sempre há o que melhorar. É uma constante busca eterna, né? Porque o Pai trabalha, Deus trabalha, sempre, para sempre. Então, você também não espere ficar sentado depois desta vida, né? Sem fazer nada. Não, você vai continuar trabalhando, sim, tá? Então, shalom, espero que você... Essa aqui, gente, a vida eterna, né? É com certeza a continuação do trabalho de Jesus Cristo, porque ele ainda intercede por nós até hoje. Então, você espera o quê? Ficar sentado nos verdes pastos? Não se iluda. Aquele que te promete isso, ele tá te enganando, gente, tá? Não, é trabalho, é luta, tá? Só que na vida eterna com Jesus Cristo existe amor e alegria, tá? Existe a felicidade real e verdadeira, a fraternidade real e verdadeira, os irmãos em Deus, em Jesus Cristo. Minha gente, esta é a palavra. Hoje temos... Não esqueça, Missa da Luz, tá? Você que é da paróquia Santa Ana, tá? Vá lá, leve a sua velhinha, acenda, tá? Ore por aquele que está no purgatório, tá? Ore pelo seu parente,
ore por todos que já partiram, né? Você com certeza não os salvará, porque ninguém tem esse poder, a não ser que Deus, nosso Senhor, né, interceda, né, nosso Senhor Jesus Cristo poderoso, Ele que tem o poder de salvar, porque é só através dele que chegamos, como ele disse, ele é a porta, né? Ladrões virão, ele já está avisando. Fique ligado no evangelho, no ensino de Jesus, né? Ele não é confortável. E ele não te quer no conforto. Se você é católico e está no conforto, você está errado, tá? Cuidado. Em resumo, tá? É uma mensagem de esperança e salvação que se encontra somente em Jesus, aquele que vai te suprir suas carências, tá? Nada mais vai suprir as suas carências que a obra, tá? O servir. Você se desafie para ver se é isso mesmo e depois você vai me dizer, tá? Porque você nem vai me dizer, porque você vai ver. Não precisa, eu já tô feliz por você. Amém? A paz de Deus esteja com você, a paz seja você. Shalom, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.